Pessoal, vocês aí que já acompanham o canal por mais tempo, né? Para quem não sabe, esse canal tem mais de 4 anos, né? Não é um mês e nem um ano, são 4 anos falando do Clube do Remo. A gente começou com um perfil mais fanático, realmente o seu amigo Renatinho Costa aqui era bastante fanático e eu tenho uma opinião formada sobre fanatismo. Fanatismo só faz atrapalhar, só faz cegar o ser humano. Ainda bem, né, que eu me livrei disso. E de um tempo para cá, a gente se tornou esse torcedor mais lúcido, mais realista, né, com senso crítico apurado, mas sempre visando o quê? O melhor e o bem do Clube do Remo. E os culpados, eu até agradeço, né, os culpados de eu ter mudado, né, o perfil de fazer os vídeos aqui, foram essas gestões aí desastrosas e decepcionantes que no decorrer da história do Clube do Remo teve aí. Entendeu? Até agradeço, muito obrigado, porque senão ainda era esse torcedor cego e fanático. Continuo amando o Clube do Remo, mas quando for para falar a verdade, quando for para falar a realidade, a gente vai falar aqui, doa a quem doer, entendeu? Tem muitos canais aí que tem muito mais inscritos do que o nosso, mas sempre em cima do muro, sempre com contradições, mudando de opinião no estalar do dedo, né? Sempre mordendo e assoprando. Nós não, tá, pessoal? Se a gente fosse iludir o torcedor, com certeza a gente teria muito mais inscritos, mas eu não faço questão de enganar o torcedor para ter mais inscritos. Vocês podem ter certeza disso. Entendeu, pessoal? Então, vocês sabem que eu não tenho medo de dar minha opinião. Doa a quem doer. Se alguém se sentir ofendido, pode se desinscrever, né? Mas eu não vou nunca na minha vida omitir a minha opinião. Aí tu pergunta, Renato, por que tu tá falando isso? Né? Porque eu tô vendo, depois da vitória do Clube do Remo, uma vitória super importante, é claro, né? Fiquei muito feliz, mas eu já virei a chave, já estou pensando no próximo jogo, tá, pessoal? E eu tô vendo muito torcedor emocionado, muito torcedor que já tá chamando o Antônio Oliveira de professor, né? Achando que ele é o Pepe Guardiola, que até ontem ou anteontem tava chamando o cara de burro. Claro, a gente sempre quer a melhora do Antônio Oliveira, mas a minha opinião em relação ao Antônio Oliveira continua a mesma. Independente se o Remo ganhou do Amazonas, né? Ganhou, na verdade, mas a minha opinião continua a mesma, porque na minha visão esse técnico não tem parcela alguma em algumas vitórias do Clube do Remo, quando o Remo joga melhorzinho, porque o Remo continua praticamente a mesma coisa. O Remo não tem padrão de jogo. Tem gente que esquece que a gente enfrentou o Amazonas, um time horrível, com todo respeito à torcida, né, que gosta do Clube do Remo, mas esse ano a gestão do Amazonas errou feio nas contratações, né? E tem torcedor aí que já mudou de opinião. Já tá achando o cara o melhor técnico do mundo, Pepe Guardiola. E não é bem assim. Entendeu, pessoal? Porque eu falo para vocês, pela escalação do Antônio Oliveira, se o Remo tivesse pelo menos empatado o jogo, entendeu? Estaria chamando ele de burro. Por que eu tô falando isso? Porque ele colocou de titular quem? O Eduardo Melo. Mas como deu tudo certo, todo mundo achou que foi uma boa sacada do cara, entendeu? Mas se tivesse empatado ou perdido, Deus o livre. O professor Pardal deixou o Marrone no banco e colocou esse pedra doida, né? E como graças a Deus o Remo não perdeu, tem torcedor achando que já tá tudo maravilhoso. Eu peço para você, torcedor, não se empolgue, não extrapole na empolgação, porque o Remo tem que ter uma sequência de vitórias, né?
Ou seja, uma vitória contra o Amazonas, pode ser até um empate contra o Vila Nova, né? Desde que o Remo vença em Belém. Entendeu? Ou seja, o Remo somaria 7 pontos. Porque não adianta o Remo ter vencido o Amazonas, empatar com o Vila Nova e perder no Mangueirão. Não vai adiantar absolutamente nada, cara. E se o Remo, né, para eu passar a acreditar realmente que esse pessoal de dentro quer que o Remo suba, o Remo tem que vencer o Vila Nova. Ou até mesmo empatar. Entendeu? E chegar em Belém e vencer o seu jogo dentro de casa. O Remo somaria 7 pontos. É por isso que eu vivo jogo a jogo. Não extrapolo na empolgação. Já virei a chave, já estou visando o próximo jogo. E eu falaria para você fazer o mesmo. Entendeu? Porque se tratando de Clube do Remo, se tratando das pessoas que são lá de dentro do Clube do Remo, tudo pode acontecer daqui para ali. E aí você cai do cavalo. Assim como as coisas podem melhorar do dia para a noite, aí o Remo começar a vencer as partidas, ter uma sequência de jogo. Mas eu peço para você, torcedor, não extrapole na empolgação. Eu estava vendo comentários achando o João Pedro, né, uma ótima estreia do João Pedro. O cara praticamente não fez absolutamente nada. A gente tem que esperar um pouco mais. Mas tem a gente achando que foi uma ótima estreia, sendo que eu não vi quase nada. Só foi trombada com o jogador ali, né? E quase nada. A gente tem que esperar uma sequência do cara. Mas já tem torcedor achando que foi uma excepcional estreia do João Pedro português. Né? Tem tudo para melhorar, mas ainda não tem como a gente falar isso desse jogador. Um grande exemplo, lá no nosso grupo Fala do Leão, né, o Nico Ferreira estava sendo simplesmente trucidado pelos participantes do grupo. Entendeu? No final do jogo, estava todo mundo dizendo que ele foi o craque do jogo. Se ser craque do jogo foi pelos 2 passes para os gols do Clube do Remo, entendeu? Beleza. Mas na minha visão, foram 2 lances isolados e não tem como dizer que o Nico Ferreira foi o craque do jogo. É isso que eu falo. Torcedor se empolga além da conta, já colocando o cara numa berlinda, dizendo que ele foi um cracaço de bola. Mais uma vez, para depois não falarem merda aqui no comentário, se ser craque do jogo é analisar lances individuais e isolados, eu concordo. Mas antes desses passes, o Nico Ferreira estava matando o jogo. E eu não mudo a minha opinião. O problema é esse, que os torcedores e alguns canais também mudam rápido de opinião e vivem se contradizendo. Entendeu? A gente está sempre aqui com a nossa opinião. A gente quebra a cara porque a gente quer quebrar a cara quando a gente critica algum profissional. Né? Um grande exemplo, né? Rodrigo Santana ano passado. Não concordei com a contratação do Rodrigo Santana. Mas o que aconteceu? Ele subiu com o Clube do Remo e eu no Facebook fui trucidado, né? Falando que eu só falava merda, que ele era um ótimo técnico, e foi constatado que ele é fraco. Ele pode até ser bom de vestiário, mas é outro técnico fraco. É só você ver os números e o seu currículo. Péssimo, nunca ganhou nada na carreira. Então eu não poderia aplaudir uma contratação dessa. Eu tinha que meter o cacete. E foi isso que eu fiz. E não me arrependo. Porque o Remo subiu muito por questão de bicho pago pela diretoria. Coisa que está acontecendo agora. Que pode ser a salvação do Clube do Remo. Entendeu? E esse ano o Rodrigo Santana comandou o ABC. Para onde o ABC foi, vocês sabem? Para a Série D. Constatando que ele é sim um técnico fraco. Tudo bem que um time não depende só de um técnico, depende de muitas coisas, cara. Extracampo, né? Contratações boas,
preparo físico, um técnico que entenda o mínimo, pelo menos, de tática. Então são várias coisas aliadas que vão ajudar o técnico. Não é só técnico que dá jeito no time. Entendeu? Às vezes tem um bom técnico, mas o resto das coisas nada presta. Aí fica complicado. E no ano do Rodrigo Santana, as coisas deram tudo certo. Até o pagamento de bicho ajudou o Rodrigo Santana, que no último jogo, pro Remo ganhar o São José, o Remo empatou. E se não fosse o resultado dos outros, o Remo não teria subido